Bom dia, quinto ano! Gostaram da aula de sexta-feira? Foi legal, não foi? Então, próxima sexta-feira tem de novo. Hoje nós vamos para a aula de ciências. Peguem o livro de vocês na página 199. A gente começar aí. Começar não, né? Continuar o capítulo, né? A agricultura e o ambiente. Lembre-se de ir marcando, né, o que você acha importante, o que você acha interessante. Gostaram do meu batom? Bem, cheguei. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Por meio dela, obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas e combustíveis, e alimentos para a criação de animais, por exemplo. Além disso, a agricultura é a fonte de renda de muitas famílias brasileiras. Isso é uma plantação de café. Apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, ela também é uma das maiores responsáveis pela distribuição da vegetação nativa. Essa vegetação é removida por meio do desmatamento e das queimadas, causando danos tanto ao ambiente quanto aos seres vivos. Vegetação nativa é aquela vegetação que já estava lá no ambiente, né? Já é natural dali, daquela região, daquele lugar. Né? As pessoas tiram aquela vegetação nativa para poder fazer o plantio do que eles querem, de café, de mandioca, de cacau, do que eles quiserem lá. Aí para abrir o espaço, né, eles tiram a vegetação nativa. Olha aí o que é que... Alguns danos, ó, destruição do habitat, dos abrigos e da forma de alimento de diversos animais, alteração do clima, como redução da ocorrência de chuvas e aumento da temperatura, aumento do risco de extinção das espécies de seres vivos e exposição do solo à luz solar, aos ventos e à água das chuvas, aumentando as chances de ocorrer erosão. Então, destruição do habitat, né? Tem vários animais que são ali daquela região. Se você desmata, se você faz o desmatamento, corre o risco de muitos animais morrerem, né? Até que você plante novamente, que cresça novamente alguma coisa, muitos animais ficam sem lugar para ficar, né? É a alteração do clima. Como você tirou, né, aquela vegetação e ficou ali sem nada, né, não vai ajudar nos ventos, né, não vai ter mais vento, né, que as árvores vão fazer, várias coisas. A extinção das espécies, porque se eu destruir o habitat, né, se eu destruir a vegetação, eles vão morrer, porque não vão ter alimento, não vão ter onde ficar, ficam mais propícios à morte, e se morrerem, podem entrar em extinção, né. E a exposição do sol, né? O solo fica mais seco, se não tiver chuva, fica mais seco também. Acontece a erosão, né? Se tiver monte, montanha, elas com a chuva, né? Que não vai ter a vegetação para segurar, elas vão descendo, né? A areia vai descendo. Além dos danos citados acima, as queimadas eliminam parte dos seres vivos microscópicos e dos nutrientes do solo, prejudicando sua fertilidade e liberam grande quantidade de gases poluentes na atmosfera terrestre. Olha aí, mais consequências, né? Página 200, a agricultura sustentável. Como você estudou, a agricultura pode causar danos ao ambiente e aos seres vivos. Além disso, o cultivo de plantas pelo ser humano envolve o uso de diferentes recursos naturais, como o solo e a água. Assim, é essencial que ela seja realizada de maneira adequada. Como isso é possível? Por meio da agricultura sustentável, por exemplo. Olha aí o que ele vai dizer sobre a agricultura sustentável. É realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Veja a seguir duas dessas técnicas, o plantio direto e a rotação de culturas. O plantio direto é uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre os restos da plantação anterior. Olha isso, é uma coisa importante, você pode marcar, né? Assim, não é necessário realizar queimadas para preparar o solo. Além disso, os restos
vegetais mantêm o solo protegido e fornecem nutrientes à nova plantação. A rotação de culturas é uma técnica na qual se alteram as espécies de plantas cultivadas em uma área a cada plantio. Essa técnica reduz o desgaste do solo e a aplicação de fertilizantes, por exemplo. Cada espécie cultivada absorve do solo determinados nutrientes em maior quantidade, esgotando-os ao longo do tempo. Ao alternar as espécies cultivadas a cada plantio, alternam-se também os tipos de nutrientes absorvidos em maior quantidade do solo. Isso contribui para manter o equilíbrio das reservas de nutrientes do solo ao longo do tempo. Então, o que é que ele quer dizer aí no plantio direto? Eles fazem a plantação sobre os restos de plantação que já tinha. Eles não vão fazer aquela limpeza toda, né, queimar o solo, fazer todo aquele trabalho, não. Do jeito que eles tiraram a primeira plantação, eles já plantam a outra, entendeu? E na rotação de culturas, ele plantou café, fez a colheita do café, ele planta macaxeira, fez a retirada da macaxeira, ele planta acerola. Então, toda vez que ele for fazer um novo plantio, são espécies diferentes, são coisas diferentes que ele vai plantando, certo? Então, vamos fazer aí a página 200, bem rapidinho, no instante a gente faz, pra gente poder continuar. Vamos lá, corrigir, página 201. Decifre o código a seguir e descubra a palavra secreta. Então vai ficar orgânica, né? Do lado aí tem um quadro dizendo qual cada letra, então ia formar a palavra orgânica, certo? Utilize essa palavra secreta para completar corretamente o texto abaixo. A agricultura orgânica é aquela em que o cultivo de plantas é realizado sem o uso de agrotóxicos, por exemplo. Aí ele quer que você faça uma pesquisa sobre o que são agrotóxicos e quais os possíveis problemas ambientais associados a eles. Então, façam aí essa pesquisa, tá? 2. Ligue cada matéria-prima obtida da agricultura e seu produto correspondente. Então, a primeira aí, a plantação de soja faz o óleo, a plantação de algodão faz a camiseta e a plantação de cana-de-açúcar, pessoa abastecendo o veículo com etanol. Etanol é o álcool, né? Fácil e rápida, né? Então, vamos continuar aí a nossa leitura. Na página 202, atividades industriais e o ambiente. Em novembro de 2015, o Brasil sofreu uma das suas maiores tragédias ambientais. Ela aconteceu próximo à cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Na ocasião, milhões de toneladas de lama se espalharam pelo ambiente devido ao rompimento de uma barragem, atingindo rios, destruindo a flora e a fauna do local. Além disso, esse acidente provocou a morte de várias pessoas. Então isso aí passou em Brumadinho, né? Passou acho que uma semana sendo comentado na televisão, né? Até hoje tem gente que ainda não foi encontrada, né? Que tá lá embaixo da lama. Foi uma tristeza muito grande para a cidade, para o Brasil e até para o mundo, né? Que todo mundo ficou sabendo sobre esse acidente. Os responsáveis ainda estão sendo, né, julgados para ver se realmente tem culpa. Claro que eles têm culpa, né? Isso eles já sabiam que poderia acontecer e não fizeram nada para evitar. Se vocês tiverem mais curiosidade aí sobre o que aconteceu, é só procurar na internet. Tinha várias residências próximas, né? Pegou muita gente de surpresa. Que consequência desse desastre ambiental está representada na charge acima, nesse desenho aí acima? A lama, né, que atingiu os rios da região, contaminando e prejudicando o habitat dos animais que vivem nessa região, como os peixes, né, causando aí a morte. Tá aí os peixinhos mortos aí do lado. Aí ele aí muito triste, né, que agora não tem mais a água, só a lama.
2. O que o autor da charge quis dizer com a frase? Quer dizer, o prejuízo, né, que a lama trouxe à população da região. Contaminou aí o rio, não tem mais peixe, não tem mais... Quem vivia dos peixes dessa região não pode mais viver, né? As atividades industriais são importantes para o ser humano, pois muitos dos produtos que utilizamos e consumimos em nosso cotidiano são fabricados nas indústrias. Muitas indústrias extraem do ambiente os materiais de que necessitam para fabricar seus produtos por meio de uma atividade chamada mineração. O manganês, por exemplo, é um minério extraído do ambiente que pode ser utilizado na produção de aço, metal que compõe veículos e talheres. Página 203. Apesar de sua importância, as atividades industriais podem prejudicar o ambiente. Os resíduos gerados pelas indústrias, por exemplo, podem contaminar o solo, a água, o ar e, consequentemente, os seres vivos. No caso do acidente próximo à cidade de Mariana, a lama, que é um resíduo da mineração, contaminou a água e o solo de diferentes áreas da região que são utilizados pela população. Construção destruída pela enxurrada de lama na região de Mariana. Olha aí como foi que ficou as casas. Totalmente destruídas, né? A manutenção das barragens é de responsabilidade da empresa mineradora. Então essa barragem aí, né, essa empresa era uma empresa mineradora. Ela fazia buracos, né, tanto no solo, à procura do manganês. E por consequência dessa escavação na terra, criava-se lama. Então era tipo acumulando muita lama. E a barragem que eles fizeram para segurar a lama não foi suficiente. Ela não aguentou, né? Então ela se rompeu. E destruiu aí, ó. Destruiu várias coisas. A maioria dos poluentes lançados na atmosfera pelas indústrias são gases tóxicos, gases de efeito estufa e material particulado, como fuligem. Em geral, esses poluentes são gerados pela queima de combustíveis fósseis, como o óleo diesel, a gasolina e o gás natural. Como você acha que podemos reduzir os danos causados ao ambiente e aos seres vivos pela atividade industrial? Eu acho que se colocassem pelo menos um filtro aí nessa chaminé, né, para filtrar essa fumaça que vai saindo aí, eu acho que já ajudaria bastante ao ambiente, porque olha o tanto de fumaça que está saindo dessa empresa aí de açúcar, de álcool e açúcar. Muita fumaça, por isso que a nossa camada de ozônio está cada vez abrindo mais, né, por conta dessa poluição. Algumas ações de nosso cotidiano, como a reciclagem, o reaproveitamento de produtos industrializados e a redução do consumo de produtos industrializados, contribuem para diminuir os impactos ao ambiente provocados pelas atividades industriais. Essas ações reduzem a extração dos recursos naturais e a quantidade de resíduos lançados no ambiente. Então, se eu fizer a separação do meu lixo corretamente, né, botar todos os reciclados, eles vão ser reutilizados e a indústria não vai ter que produzir novamente aqueles produtos. Então já diminui aí, né, a quantidade de estragos no meio ambiente, né? Então se eu reciclo alumínio da latinha, né, de refrigerante, já é uma boa coisa. O plástico, né, das garrafas, o papel. Então tudo isso que eu consegui reciclar já são coisas que a indústria não vai produzir. Então já é uma diminuição, né? Então vamos pensar mais aí na nossa reciclagem. Na página 204, uma das ações que devemos adotar em nosso dia a dia é o consumo consciente. Por isso, antes de adquirir um produto, é necessário refletir se realmente precisamos dele, evitando comprar por impulso. Além de você gastar menos dinheiro, né? Você não vai comprar uma coisa que você não precisa, só por comprar, pela mania de comprar, né? Você vai estar ajudando ao meio ambiente, porque aí não vai ter que estar produzindo novamente aquele produto. Vamos ao shopping center. Preciso comprar mais uma bola de plástico. Agora quero uma amarela.
Mais uma, você já tem uma bola de plástico, não é necessário comprar outra, pense bem. Então, o plástico, que é um dos principais, né, produtos utilizados, precisam ser evitados, né? Após seu uso, alguns objetos podem ser reutilizados, ou seja, utilizados para uma função diferente daquela para a qual elas foram produzidas. Veja o exemplo. Essa garrafa de plástico foi produzida para armazenar água. Após o consumo da água, a garrafa foi utilizada como um vaso de planta. Eu também posso reutilizar essa garrafa colocando mais água, né? Comprei uma garrafinha d'água, principalmente quando voltarmos para a escola, né? Precisamos levar nossa água. Então você pega a garrafinha de água e reutiliza ela várias vezes colocando água novamente. Ou faz aí esse jarrinho bonitinho aí para uma plantinha. Outra maneira, né? Há também os objetos que podem ser reciclados. Nesse caso, eles são transformados e sua matéria-prima é utilizada na produção de novos objetos. Então, papéis usados aí, ó, né, que você usa, ele pode ser reciclado e ser feito uma sacola de papel reciclado. Olha aí como é bonitinho. Também já vendem papéis reciclados para você imprimir algum documento, alguma coisa. Já existem os papéis reciclados. Eles são são da cor dessa sacolinha mais ou menos. São só que para você, tipo a folha de papel ofício, né? Só que eles são um pouquinho mais escuros, eles não vêm branquinho não. Mas é uma boa pedida, que são papéis reciclados. Não vão ter que cortar mais árvores para fazer mais papel, né? Eles vão utilizar o que já tem, o que já existe. E na 205, refletir antes de consumir. Leia o trecho da história em quadrinhos a seguir. Você já comprou ou pediu aos seus pais ou responsáveis que comprassem roupas, tênis, brinquedos eletrônicos ou outros objetos, mesmo já tendo vários desses itens? Algumas vezes não paramos para pensar se realmente precisamos de um determinado objeto e acabamos fazendo uma compra por impulso. Vamos ver aí o povo da Turma da Mônica. Viu meu celular novo, amiga? Novo? É igual a outro? Ai, a louca. Claro que não. Esta é uma versão nova e atualizada. Para mim é igual ao outro. Não é, criatura. Este é o 2.0, edição limitada, que diz meu nome em mandarim. Você realmente precisa disso, Denise? Não, mas eu confesso, foi impulso. Vamos devolver o celular e recuperar o dinheiro. Tá bom, não tinha necessidade mesmo. Então ela comprou um celular aí, ó, sem necessidade. Pra que ela quer um celular que fala o nome dela em mandarim? Ai, meu Deus. Sabe nem mandarim. Pra quê? Só pra comprar, só pra gastar. A fabricação da maioria dos produtos que utilizamos em nosso cotidiano envolve o uso de recursos naturais e podem gerar impactos no ambiente. Por isso, devemos agir como cidadãos responsáveis, ou seja, antes de comprarmos um produto, devemos nos perguntar se realmente precisamos dele. Agindo dessa forma, contribuímos para a sustentabilidade do nosso planeta e para o consumo moderado. Ao comprar o novo celular, a atitude da colega de Mônica foi a de consumidora consciente? Não, né? Ela comprou por impulso, porque achou que o celular era mais moderno. Sem necessidade, né? Todo celular tem as mesmas funções. Você costuma planejar suas compras para evitar o consumo por impulso? Eu costumo planejar. Eu penso bem antes de comprar. Quais são suas atitudes para evitar o consumo em excesso? Eu penso se eu realmente preciso, se realmente está necessitando, né? Tento comprar os que são recicláveis ou reutilizáveis, ok? Então também pense na hora de comprar. Nada de querer brinquedo porque quer mais um, certo? Então, beijos, até a próxima aula. Beijinho com meu batom rosa. Tchau.